Olá, que a paz do Senhor esteja com vocês. Bom, eu estou aqui mais uma vez para falar da palavra do Senhor e dessa vez, irmãos, eu vou trazer mais um assunto talvez polêmico, que é desigrejado. Bom, esse assunto é um assunto que nós temos que ter muito cuidado. Primeiro, precisamos entender que existe alguns tipos de pessoas ou tipos de perfis de cristãos desigrejados. Bom, o primeiro perfil e o mais, que eu posso dizer, e o mais aflorado é aquele que se machucou com o sistema religioso, né? E não quer mais saber de igrejas, né? De PJ. Então, esse, ele é um, eu acredito que seja a grande maioria, que compreende que o sistema ele se machucou de alguma forma com o sistema e nem foi por causa que ele viu que o sistema é errado. Ele se machucou com alguém, né? Ou com alguma coisa ali dentro do PJ que ele estava. Quando eu falo PJ é porque eu quero falar denominação, né? A igreja não tem PJ, né? Então, quando ele se decepciona com o PJ, ele vai lá e acaba se distanciando da comunhão com os santos. E ele fala assim, ó, eu tenho todas as justificativas, na Bíblia fala que não é para fazer isso, não é para fazer aquilo, vocês estão fazendo, vocês não estão praticando as boas práticas da Bíblia, certo? Mas ele só está vendo isso depois que ele se machucou. Alguns deles porque perderam cargos ou não alcançaram cargos, certo? E muitos não têm coragem, né? A coragem e a hombridade de olhar para dentro de si e falar, olha, eu saí por causa disso. Isso realmente foi a minha saída. Eu me decepcionei por pessoa, ou eu queria algo e não recebi, né? Então, esse é uma massa. Aí você tem um outro grupo de pessoas que viram a unidade da igreja, que compreenderam estudando a Bíblia e vendo até por meio de revelação do Senhor que o sistema não é um sistema que é de Cristo, né? Por isso que o Senhor não vai levar quem é crente, Deus vai levar a igreja, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Tá? Curioso isso. Então, quando eu fico triste com a pessoa ou eu olho para a palavra e começo a comparar, olha, isso aqui não está de acordo com a palavra. Olha, isso aqui realmente não está de acordo com a palavra. Tem esse grupo que também sai e deixa de ir para o sistema religioso, achando que, eu vou para fora do sistema religioso, vou montar um grupo que às vezes, a grande maioria das vezes, não vai dar certo, né? Porque às vezes já tem um outro grupo e, enfim, ele não quer se unir a outro grupo, ele acha que ele recebeu a revelação da unidade da igreja e que ele vai conseguir seguir, mover da unidade sozinho, certo? E não se junta com outros que já tiveram a visão da unidade. Olha só. Ah, aí tem um problema, né? Mais um problema, tá vendo? Ele viu a unidade da igreja, não quer mais participar de um sistema, então ele sai, às vezes junto um grupo de irmãos, mas eles não conseguem ter comunhão com outros grupos que tenham a mesma visão. Curioso isso, né? Curioso, bem curioso. Bom, e aí, esse é mais um perfil que você joga aqui de canto. E você tem os falsos cristãos, os que são falsos, certo? Esses dois aqui, eles podem se arrepender, eles podem mudar as suas práticas. Muito do que está aqui é questão de ego, certo? Que se deixar Deus tratar, Deus vai restabelecer e vai te usar.
né? Aquele que quer ser usado vai ser usado por Deus, mas submeta, né? Então, e do outro lado você tem aquela galera, aquele povo que são inimigos da igreja. Eles odeiam a união do corpo de Cristo. E eles estão ali em todo lugar falando mal do pastor, falando mal da igreja X, da igreja Y, aqui não sei o que, eu não vou, eu sou Deus, não sei o que, mas eu não vou a igreja nenhuma, e não sei o que, tem aquele ódio, ele destila ódio em todo rede social é maravilhoso, porque você entra na rede social, você vai ver esses comentários. E aí você consegue saber quem é quem. Então, e aí você vê os comentários, você nitidamente você consegue compreender qual é o tipo de pessoa. Porque esses dois primeiros, eles, por mais que eles tenham talvez ânsia, repugnância do sistema, eles compreendem a necessidade do corpo de Cristo, a necessidade de reunir com os irmãos. Né? Porque o Senhor fala que aonde tiver do, dois ou três, né? Ali ele está. O Senhor não fala onde tiver um, né? Olha, pega isso aí. Então assim, se Deus não fala que onde está um eu estarei, cara, presta atenção. Não estou dizendo que minha comunhão com o Senhor, cara, isso é comunhão individual. Todos os santos precisam ter a comunhão individual. Não adianta você ir para um grupo cristão, uma comunidade de irmãos, e você está ali na comunidade e você vai para a comunidade porque você gosta dos irmãos, porque você acha os irmãos bonzinhos, que vocês acham que são pessoas boas, aí que vocês acham. Não, você não pode ir para a comunidade por causa disso. Você tem que ir para a comunidade para ser tratado, para você aprender sobre Cristo, para você se desenvolver como cristão, para você ser corrigido, para você ser cuidado, não só apanhar, ser cuidado também, certo? Então, assim, é um ambiente onde Cristo nos trabalha em nós de forma coletiva. Nós, nós cristãos somos tratados como ovelhas, simbolizamos as ovelhas. Nós cremos em Cristo, que nascemos de novo, somos ovelhas. E ovelhas anda em bando. Ovelha não é onça. Ovelha não é leão, certo? Ovelha anda em bando, anda junto, no coletivo. Por quê? Porque a nossa natureza, ela precisa disso para ser trabalhada. Mas aquele irmão errou. Mas Deus vai permitir que pessoas errem dentro da igreja. Só que as pessoas errar dentro da igreja é para o meu crescer, não é para o crescer da pessoa. Aquilo trata comigo, poxa, aquele irmão fez isso, cara, isso me pega. O que eu tenho que fazer? Perdoar o irmão. Eu tenho que respirar fundo, certo? E tenho que deixar o Senhor trabalhar, porque aquilo que está saindo do irmão é reflexo do que está dentro de mim. Você não é melhor do que ele. Você talvez no lugar dele faria pior do que ele fez. Só que nós não enxergamos os nossos defeitos. É muito fácil, é muito cômodo eu enxergar o defeito dos outros, certo? É muito difícil enxergar o meu defeito. Você entende? Nós temos uma sensibilidade, nós temos uma aptidão para encontrar defeitos nos outros. Mas nós somos cegos para ver os nossos defeitos. Compreende isso? Então, quando esses irmãos se entristecem ou ganham algum conhecimento, mas querem forçar aquele local a se adequar ao que ele ganhou, e ele vê que não vai para frente, ele sai, isso é rebelião. Irmão. Mas eu tal, não, não, você está em rebelião. Tem muitos irmãos aí que eu vejo na internet falando que não existe guarda-chuva, concordo, não discordo. Não discordo, tá?
A palavra de Deus não fala de guarda-chuva espiritual, mas a palavra de Deus fala sobre honra. E honra não é aquilo que você acha que é do mundo. Honra não é o que você vê no mundo. É uma honra no padrão de Deus. E a honra do padrão de Deus, meu amigo, é elevada, certo? Se é que você ganhou, foi ganho por aquele grupo, você foi cuidado por aquele grupo cristão, certo? Você pode sair, você não tem contrato espiritual com eles, mas você precisa sair da forma correta. Você precisa sair orando o Senhor, pedindo direcionamento do Senhor. Se tiver algum problema com o irmão, que você resolva o problema antes de sair. Você entende? Você consegue compreender isso, certo? Então, assim, não é porque eu ouvi uma coisinha de um irmão que não me agradou que eu vou bater as asinhas e sair, tal, a igreja nenhuma presta, que não sei o que igreja tem fofoqueiro. É óbvio, a igreja tem fofoqueiro, a igreja tem um monte de gente que são pecadoras, porque a igreja não é lugar de perfeitinho. Se você é perfeito, realmente você não é, o seu lugar não é na igreja. O seu lugar é do lado de Satanás. Satanás é bem perfeitinho. Ele tem muito conhecimento. Ele tem poder. Ele é muito superior em algumas coisas a você. Certo? Inteligência. Você entendeu? Então, o lugar de perfeitinho é no lago de fogo. Correto? O lugar de perfeitinho não é com Cristo. Cristo não veio para os perfeitos. Eu fiz até um vídeo, depois que eu falo mais sobre isso. Né? Então, assim, quando você tá nessa posição de desigrejado, porque você foi para uma. Eu nem falo que é desigrejado, é onde quem não tem para reunir. Que é o quê? O cara mudou de cidade, chegou na cidade e não tem um local aonde um grupo cristão que ele se adeque, onde ele talvez ali a, o estudo, a visão da palavra daquele grupo seja a mais, como eu posso dizer, que ele se encaixe melhor, onde ele se sinta em casa, certo? Que eu, hoje, minha visão é muito clara sobre isso. Eu não reúno aonde eu me sinto em casa. Eu me reúno aonde Deus quer que eu vá. Qual é o propósito de Deus com a minha vida naquele lugar? Você entendeu? Não porque eu vou reunir porque eu me sinto bem, certo? Isso não deveria ser padrão para os irmãos. Hoje os irmãos da igreja moderna, eles se ofendem com coisas extremamente pequenas. Eles se ofendem muito. A gente se of... Eles, vou colocar a palavra corretamente. Nós nos ofendemos de forma muito tola. Parecemos crianças mimadas. Muitos de nós somos até mais velhos e falamos tanto da geração Z, enfim. E nós somos muitas vezes piores do que eles na questão de reunir, né? Então, aqueles que se rebelaram de alguma forma, e você sim, você está em rebelião. Mas eu tava, por que você está em rebelião? Porque você está contra o propósito de Deus. O propósito de Deus não é que você caminhe só. O propósito de Deus é que você caminhe em coletividade. Se você achar um grupo cristão que tem a mesma visão da unidade da igreja que você e compartilha, comunga da mesma coisa com você, desde que não seja uma seita, você pode ir lá reunir tranquilo com os irmãos, se une com os irmãos, junta um grupo de irmãos, reúne em casa, parta o pão, faça o que tem que fazer. Caso não tenha outros irmãos que tenham a mesma visão que você, tente achar outros grupos que tenham a mesma visão que você. Você entendeu? E faça parte, se entregue, sirva ao Senhor. Porque você foi chamado para servir. Quando o Senhor chamou os discípulos, e a sua grande maioria dos discípulos eram pescadores, era para quê? E o Senhor falou assim, pescador de homem. Pescador de homem serve para quê?
A maioria de nós, 99% de nós, somos chamados para. Eu não digo, eu vou até corrigir. 100% dos irmãos que foram chamados para salvar vidas, alcançar vidas para o Senhor. Não é para não é para eu ter uma vida social dentro de um grupo de pessoas onde eu vou criar uma carreira, que tem isso agora, né? Infelizmente. Eu vou ser músico, eu vou ser um pastor renomado e não sei o que e tal. Né? Existe a carreira ali dentro que eu sou 100% contra. Né? Acho que servir a Cristo é uma dádiva, é um chamado. Os anjos queriam estar na terra pregando o evangelho. E nós, eles não podem. E nós temos essa graça e muitas vezes não fazemos. Certo? Que é o quê? Levar as pessoas a conhecer o Deus vivo que criou todas as coisas e que tem um plano de restauração na vida dela. Você está tão preocupado, talvez, com questões é, escatológicas ou questões teológicas que você está esquecendo do principal. E qual é o principal? Ganhar vidas para Cristo. Quantas vidas você ganhou este ano? Quantas pessoas você levou a Cristo este ano? Você já fez essa pergunta? Às vezes, aqueles que odeiam, né, que se dizem cristãos, mas odeiam, destilam veneno quando vê uma denominação cometer um erro que para mim é, eu estou cometendo também, porque querendo ou não, muitos ali fazem realmente parte do corpo de Cristo, e quando fazemos parte do corpo de Cristo, quando bate no seu dedo, dói o corpo inteiro, todo o corpo sofre. Como é que a igreja, às vezes acontece erros na igreja que não é, erros na igreja, não é erros da igreja, porque a igreja de Cristo é imaculada, certo? A igreja de Cristo é feita dos santos transformados, a reunião dos santos transformados, e não importa se o irmão é da Batista, não importa se ele é da Presbiteriana, não importa se ele é da Assembleia, não importa se ele é sei lá, tanto grupos. Então assim, não importa se ele é adorador de verdade, se ele adora a Deus com todo o seu coração, se ele quer que Jesus Cristo ressuscitou e morreu por isso, e ele batalha, ele luta contra a sua carne, ele luta para se arrepender todo dia, pedir o sangue de Cristo para redimir ele dos seus pecados. E está levando as pessoas, orando por vidas, levando as pessoas para Cristo, esse cara faz parte da igreja, irmão. E você, que talvez esteja separado, isolado, e todo aquele que anda isolado, Satanás é esperto, ele isola a pessoa, né? O leão, quando ele vai pegar a presa dele, ele nunca pega a presa mais o grupo que está mais unido, ele sempre vai pegar os que estão no fundo, sempre os doentes, os machucados. Se você não está em um grupo cristão, e aí eu não vou falar qual grupo, se você tem um espírito, se você buscar o Senhor, se você se arrepender dos seus pecados, se você deixar o seu ego de lado, você vai achar um grupo cristão adequado, sim. Porque não é todos os irmãos, não é todos os grupos cristãos que são ruins, que estão desviando da verdade. Ou só você, o bonitão, que acha que Deus só fala com você. Deus só fala com você e você não ganha vida. Deus só fala com você e você não cura enfermos. Deus só fala com você e você não transforma as vidas das pessoas ao seu redor. Deus só fala com você e você não leva a palavra para as pessoas. Está só julgando na internet, falando mal dos irmãos. Caiu uma coisa de vez, orar, Senhor, tenha piedade, Senhor, tenha misericórdia da tua igreja. Senhor, cura a tua igreja. Você, quantas horas você gasta orando para que Deus possa curar os grupos cristãos? Para que os irmãos se tornem saudáveis para participar do corpo de Cristo?
para que os irmãos possam ser vencedores com você. Você sente alegria, você sente paz em ver grupos cristãos caindo? Você sente alegria? Se você sente alegria, irmão, sinto lhe dizer, Satanás pegou você. Você foi mordido por Satanás. As unhas do inimigo grudaram nas suas costas. Você precisa de libertação. Você precisa de arrependimento. Você precisa deixar a rebelião que está dentro de você ser queimada pelo fogo do Espírito Santo. Se arrependa.